Bom, pessoal, agora definidos os grupos, né, e toda a sistemática e a dinâmica da apresentação dos seminários para daqui a 2 semanas, a gente vai retomar a discussão em torno da justiça, como a gente iniciou na aula anterior, certo? Alguém chegou a ler o livro de Goffredo Teles Júnior que gostaria de fazer algum comentário? O trechinho do livro? Professor, eu confesso que eu não vi o arquivo, eu rodei o cigarro, estava muito preocupado com a prova, e aí eu vi agora, então eu baixei ainda agora, não li. Não, tranquilo. João levantou a mão aí. O texto de Goffredo, né? Ele é bem simples e intuitivo, porque ele explica de uma maneira que você entende rapidamente, você dá uma lida rápida. Principalmente essa questão das relações subjetivas, que ele fala que a justiça tem um caráter bilateral, ao contrário como a gente viu, né? Da moral, que é a bilateralidade, onde você retribui algo que você fez a alguém. Agora só tem uma questão que, tipo, na prática, nem sempre a justiça acaba tendo um ato de retribuição. Por exemplo, existe um tipo de processo que é o cumprimento de sentença, que é feito, você tem esse processo para requerer um direito que foi concedido a você judicialmente, daí para mostrar que na prática nem sempre essa retribuição ocorre. Perfeito, João. São colocações muito exatas, né? Goffredo Teles Júnior termina tendo uma abordagem muito didática, né? E apesar da profundidade do que ele discutiu ali. Eu acho que essa é uma característica também do texto de Hervada que eu disponibilizei. Vocês querem discutir alguma coisa sobre, além disso, sobre algum desses textos? Ou vocês terminaram passando batido por esses textos? Eu confesso que eu passei batido, professor. Certo. Não, tranquilo. A gente pode deixar para... Pois não, Sueli? A atividade está perguntando qual a dificuldade que a gente tem em fazer o justo. Eu queria saber que esse justo é em relação a cumprir as leis ou ser justo no dia a dia, assim, com amigos, colegas, trabalho, essas coisas. Você que define. Você pode responder, olha, considerando o justo dessa maneira, eu vou responder dessa maneira. Não tem... Essas atividades não têm chave de resposta, não. É claro que você... Mas, não, eu queria saber quais as dificuldades de realizar o justo. Eu disse, não, quando eu fui para casa ontem, lá no sítio, eu estava brincando com meu cachorro, aí não tem nada a ver, né? Então, assim, fugindo disso, vocês podem dar qualquer resposta a partir do que vocês compreenderem como tendo sido a provocação, certo? Nem se preocupem. Bom, pelo que eu percebi, assim, não houve terminaram passando batido por esses textos, a gente pode deixar para discutir numa outra ocasião, certo? Mas eu vou logo adiantar duas coisas que me chamaram a atenção nesses textos, começando por Goffredo Teles Júnior. Vocês vão perceber que há uma crítica, isso talvez seja bem útil para o grupo que vai tratar do direito alternativo, há uma crítica para a posição dos chamados alternativistas na forma como eles realizavam o justo, né? Como eles realizavam a justiça. E essa crítica, de algum modo, também está presente no texto de Hervada. Como eu falei para vocês, apresentei logo no início do nosso curso, o texto de Hervada tem essa denominação, né? O que é o direito à moderna resposta do realismo jurídico. Portanto, Hervada ele vai propor uma forma de abordagem do direito a partir do realismo jurídico, que é uma corrente epistemológico-jurídica também muito influente, né? Menos nos países de cultura romano-germânica, mas de grande alcance, né, e aplicabilidade nos países da cultura jurídica anglo-saxã, certo?
E o curioso é que Evado vai dizer o seguinte, né, como a gente até já colocou. O que é a justiça? A justiça é definir o devido? Ela diz que não. Justiça é atribuir esse devido, porque o devido já está contido no direito. E o que a Evado quer dizer com isso, pessoal? Que quando a gente só pode realizar o justo quando o devido já está definido, certo? Aí vocês podem perguntar, isso leva a crer, então, que quando o justo que eu devo considerar é o justo conforme a lei, que é o que determina o direito. Aí a Evada vai fazer algumas ponderações. Nem tudo que a lei determina é o direito, é o devido de cada um, certo? E aí a gente vai fazer... eu vou aprofundar essa discussão à medida que for apresentando para vocês os nossos slides, certo? Alguma questão até aqui? A gente pode deixar para aprofundar depois que vocês lerem os textos, talvez seja mais produtivo, certo? Bom, a gente fez um passeio aí sobre os fundamentos do direito, né, sobre o questionamento de por que devemos obedecer à lei, as características da justiça para a gente chegar nos sentidos da justiça. Cain Perelman, no seu livro Ética e Direito, vai definir, vamos dizer, 2 sentidos básicos do que vem a ser o justo. No sentido formal, ele colocou ali o tratamento de justiça, que é dar a mesma condição a todos aqueles que pertencerem a uma mesma categoria de atribuição do justo. Aí, como é que eu poderia entender isso no plano mais palpável, né? Vamos supor que eu tenho uma regra que estabeleça que todo homem com mais de 18 anos deve prestar serviço militar, obrigatoriamente. Então, eu posso dizer que, no âmbito da formalidade, no sentido formal, o justo é que todo homem, ele, com mais de 18 anos, ele se caracteriza, ele se insere naquela condição e, portanto, ele se submete ao mesmo tratamento. Entendem? Não há uma distinção, porque a distinção já há de antemão para definir esses grupos, esses conjuntos. Entendem? Se eu tiver uma norma, por outro lado, que diga que cabe à mulher uma participação de pelo menos 10% no parlamento, eu também estou colocando em igualdade todas as mulheres, dentro desse sentido formal de justiça. Mas o grande problema, e isso Perelman vai desenvolver e vai reconhecer, o grande problema não é a definição formal do justo, mas a sua definição material, a sua definição concreta. Porque essa definição pressupõe a adoção de determinados critérios, né? Então, vamos partir para essa provocação, que é uma situação prática, né, que todo professor vivencia, que é a de atribuição da nota. Eu vou atribuir nota a vocês pelas atividades, pelo seminário, na nossa atividade catártica final, né, da terceira unidade, e eu preciso ter algum critério, certo? Eu poderia simplesmente dizer, não, eu vou dar a mesma nota para todas as pessoas. É um critério de igualdade absoluta, independentemente de ser homem ou mulher, independentemente de ter mérito ou não, independentemente da idade que vocês têm, independentemente sequer se vocês compareceram ou não às aulas, certo? É um critério. Aí vocês vão dizer, mas isso é justo? Isso é adequado? Isso não poderia terminar por, como a gente discutiu na aula passada, por desestimular o necessário engajamento, né, o esforço do estudante em torno das discussões da nossa disciplina? Bom, formalmente, eu estaria ok, porque eu estou colocando dentro da mesma categoria todos os matriculados da disciplina e dizendo,
todos os matriculados na disciplina vão receber a mesma nota. E todos ficariam felizes, né? Em parte, porque se eu atribuísse nota 3 para todos, ninguém ficaria feliz, não é verdade? Se eu dissesse, não, ninguém se empenhou bastante, como eu esperava, ninguém leu os textos, ninguém fazia pergunta, deixava lá só a câmera desligada e assistia a novela e tal. Então, todos merecem nota 3. Aí uma pessoa que realmente assistiu, que se dedicou, que fez as atividades, disse, não, professor, o senhor não pode fazer isso, porque eu me dediquei. Eu disse, mas não é esse o critério. O critério é pertencer aos matriculados, e a nota que eu der deve ser para todos. Entendem? Então, vejo que o grande problema está em definir esse critério. A gente já viu que existem algumas ressalvas em relação ao critério da igualdade. Mas vamos imaginar outro critério. Qual o critério que vocês poderiam imaginar na atribuição da nota? Diga aí. Participação, criatividade em alguma apresentação. Perfeito. Participação, criatividade. Então, a gente poderia caracterizar isso como o quê? Como um mérito, né? Ou um mérito ou uma habilidade. Porque a criatividade também a gente não espera de todo mundo, né? Eu tenho limitações na criatividade de pintura, né? Até de expressão mesmo, de comunicação, né? Eu sou muito tímido, eu certamente desempenharia pessimamente um teatro, né? Qualquer papel. Mas será que seria justo eu, por exemplo, a partir de uma habilidade, eu penalizar quem não a tivesse? Ou eu tivesse como uma obrigação, como uma competência a ser exigida do estudante aquela habilidade? Será que essa habilidade ela é imprescindível para uma boa conclusão do curso de Direito? Né? Então, é uma questão que a gente pode colocar. Eu poderia dizer também que eu podia eleger como critério a necessidade. Então, vamos supor, eu me dei muito mal na primeira unidade, então estou precisando demais dessa recuperação na segunda unidade, até para eu conseguir continuar no curso, como uma forma de estímulo para que eu possa prosseguir. Eu estou precisando demais, professor, então eu queria que o senhor me desse essa mãozinha. Ah, mas você não se dedicou. Mas não é o critério que eu estou falando. O critério, não estou falando de mérito, estou falando de necessidade, certo? E aí, assim a gente poderia eleger vários critérios. Proporcionalidade. Quando quem mais participasse das atividades teria nota maior, quem participasse menos teria nota menor, não seria uma igualdade, mas uma equivalência na medida do critério que eu estou estabelecendo, certo? E aí, pessoal, a gente vai chegar à adoção desses sentidos que vão realizar, que vão dar ensejo a uma justiça concreta, uma justiça material, certo? Percebem que aí é que reside a dificuldade de se estabelecer o justo, porque diariamente a gente se coloca diante dessa dificuldade. O que eu devo considerar quando um filho meu me pede um presente? O mérito ou simplesmente a minha capacidade de dar aquele presente, ou a necessidade dele, ele que já tem tantos brinquedos, né? Então, veja que é um exemplo simples, mas isso pode se tornar mais complexo quando a gente está tratando, por exemplo, da avaliação da pena a ser combinada a alguém, certo? Então, é algo muito complicado. Agora, também até para que vocês possam se sentir mais alentados, não é apenas um critério que é eleito dentro do ordenamento jurídico, pessoal, certo? A gente vai, dentro do ordenamento jurídico, a gente tem vários critérios sendo eleitos concomitantemente. Então, a gente tem o mérito, a capacidade, a necessidade, a proporcionalidade, em várias circunstâncias diversas sendo utilizados, certo? Mas está bem compreendida a distinção entre esse sentido formal e o sentido material de justiça? Ok? Sim. Bom,
Outra questão importante é a do relativismo, né? Então, quando a gente olha um texto normativo, quando a gente analisa um texto normativo, a gente não pode caracterizá-lo como justo e injusto por natureza, porque é preciso que a gente tenha um olhar das circunstâncias em que ele foi formulado, né, o ângulo histórico, né, o momento histórico em que ele foi formulado, o momento histórico atual, certo? E isso para revelar uma preocupação que Hervada colocou em seu livro. E eu vou fazer um sumário do que Hervada apresenta, até com uma maneira muito simplória do que é o justo, né? Quando a gente fala em justiça, né, aquele ideal, aquela virtude, ou aquela realização de um bem, de tal modo que a gente possa entender como necessário para a nossa vida em sociedade. Então, eu nunca escutei alguém clamando por injustiça. Eu nunca, por mais que cometa injustiças, né? Nunca vi uma voz nesses tempos em que esse relativismo está tão corrente, né? Que nem algumas características que são há muito consolidadas dentro da ciência, isso está sendo objeto de questionamento, isso continua sendo objeto de questionamento, né? Vejam aí os terraplanistas, os antivacinas, etc. Então, nesse momento, mesmo assim, eu nunca vi alguém clamando por injustiça, certo? Porque é como se fosse um toque mágico para que as coisas se ajeitassem, para que as coisas tomassem um rumo desejado, para que a sociedade se tornasse mais íntegra, né? Mais adequada aos nossos anseios, certo? Mesmo assim, a gente reconhece em determinadas circunstâncias que essa justiça não se realiza. E qual é a proposta de Hervada? Hervada vai dizer o seguinte, olha que ele critica inclusive Kant, viu? Então veja como é ousada a posição dele. Ele diz que o direito, ele chama de direito a coisa justa, né? Então, ele parte dessa primeira condição. O direito é aquilo que é devido de cada um. Se eu tenho, por exemplo, a propriedade sobre esse celular, então isso é meu direito, porque esse é o devido a mim, porque eu comprei esse celular eu tenho a nota fiscal, e isso, dentro desse ordenamento jurídico, me atribui esse direito real sobre esse bem, certo? Esse é o devido. É justo que eu tenha esse bem, que eu usufrua, que eu possa vender esse bem? Bom, é justo, porque o meu direito, ele é consonante com a possibilidade de eu vender esse bem. Portanto, é justo que eu venda. Entende? Nisso, Hervada termina por dizer o que Kant reputava como a tautologia, uma coisa óbvia, algo que explica a si próprio sem explicar nada. Se o justo é assegurar o devido de cada um, então, assim, qual o sentido de eu discutir sobre o que é justo? Porque eu tenho que apenas dizer o que é devido de cada um. Aí é que ele coloca uma primeira preocupação. O devido a cada um não é necessariamente o que está previsto em lei, certo? Outra, a justiça ocorre no momento posterior à definição do direito. Isso também é um pouco complicado, porque se vocês observarem, vários autores vão defender que o justo, ele está presente no momento, ou ele se faz presente no momento da inspiração, por exemplo, do legislador, para que ele defina as regras e princípios de um ordenamento jurídico. Quando eu digo que a pena o crime de homicídio deve ser punido mais severamente do que o crime de furto, eu estou utilizando uma regra de justiça aí, não é verdade? Aí você dizer que isso não é justiça, porque a justiça tem que se aplicar só depois da definição do direito de cada um,
Aí a Evada disse, mas espera aí. Quando eu, como legislador, defino uma pena mais severa para o homicida do que para o larápio, lá, o que furta um determinado bem de outra pessoa, isso está presente já na sociedade. Esse sentimento de que deve ser punido mais severamente o homicida já está presente. E aí ele acredita a isso o que ele chama de direito natural. O direito que está, de alguma forma, definido e que apenas o legislador racional apreende, vamos dizer assim, certo? É claro que vocês, quando forem estudar o normativismo kelseniano, e principalmente as teorias marxistas e o direito alternativo, vão ter várias reservas em relação a esse posicionamento, né? Porque, vejam, quando a gente situa a preocupação do justo no momento posterior ao direito, então eu fico, de alguma forma, refém desse direito. Mas a Evada tem uma saída para isso. Ele vai dizer, olha, não confundam o direito com o que está previsto em lei. E aí ele tem um exemplo muito interessante, que é o da uma relação de trabalho, né? Ele diz assim, vamos supor que empregador e empregado, eles estabeleçam que determinado serviço seja de R$ 1.200, certo? Se o empregador descumprir esse acordo pagando apenas 800 ao empregado, o que é que o empregado vai fazer? Vai à justiça, certo? Porque houve um descumprimento a um devido que já estava pré-estabelecido naquele contrato. Mas vamos supor uma outra situação. Eu tenho um contrato de trabalho em que eu preveja a remuneração de R$ 1.200. Só que o empregado vai dizer, poxa, mas aumentou o combustível, aumentou carne, aumentou tudo, a gás de cozinha e tudo, 1.200 já não dá para suprir as minhas necessidades fundamentais, as minhas necessidades básicas. Eu vou fazer o seguinte, eu vou recorrer à justiça para que o empregador seja obrigado a me pagar R$ 2.000, porque é correspondente ao aumento do padrão de vida, né, dos meus custos, certo? E aí a Evada vai dizer, essa não é uma questão que vai ser decidida pelo juiz, porque o devido não está definido nessa ordem, né? Essa é uma questão que você pode posicionar ou orientar ou destinar a uma instância política, por exemplo, um dissídio coletivo, ou o legislador estabelecendo uma nova situação de mínimo a ser pago ao trabalhador, entendem? Então, vejam que nesse caso o devido não é o reivindicado pelo empregado. E, portanto, não é justo que ele faça essa reivindicação. Não é uma questão de justiça. Entendem? De algum modo, a gente fica incomodado, né, pessoal, com essa simplificação do justo. Mas ele diz que esse é o tratamento que a ciência do direito, dentro daquele propósito que ele, inclusive, atribui a essa ciência, que é a de arte, né, pode recorrer à justiça ou ao tratamento de justiça, sem que a gente possa fazer, sem que a gente precise fazer aquelas elucubrações espirituais, metafísicas sobre o que é justo, né, e ficar indefinidamente discutindo o padrão da justiça, né? Aí eu vou colocar uma outra situação para vocês. Historicamente, no país, a gente não tinha a possibilidade de cobrar alimentos, por exemplo, de uma pessoa que estava convivendo em união estável e se separou. A lei brasileira não previa alimentos para conviventes que não fossem unidos pelo matrimônio. Entendem? E também, tampouco haveria direito, por exemplo, de guarda. Existiam várias questões muito intrincadas dessa situação. O que foi que o direito brasileiro fez? A lei, nada. Mas a jurisprudência brasileira começou a reconhecer direito de alimentos a essas pessoas. E aí eu pergunto a vocês,
Isso contradiz essa posição de Ervada? O que é que vocês acham? Exatamente, né, pessoal? Ninguém vai nem dar um pitaco. Professor, eu acho Oi, César. Acho que não necessariamente. Na verdade, passou a ser uma percepção da sociedade que aquilo ali constituía o direito do indivíduo, tanto como existia no matrimônio. E aí a jurisprudência só fez efetivar esse direito que já se entendia na sociedade. Perfeito, César. Nesse caso, é um caso típico em que o direito transborda o texto da lei. O direito, ou seja, o devido a essas pessoas, ele está presente nessa percepção da sociedade de que algo mudou, de que é preciso não deixar desassistidas essas pessoas e, portanto, os conviventes, né, os companheiros, numa união estável, também têm direito a alimentos. E aí a Ervada sairia dessa maneira. Bom, nesse caso, o devido os alimentos podem ser prestados mesmo aos ex-conviventes. E o que é que a justiça vai fazer? Garantir a esses ex-conviventes esse direito, certo? Se eventualmente ele não for adimplido, né, se ele não for cumprido de forma espontânea. Entende? Ou seja, de alguma forma, mesmo as modificações hermenêuticas estão albergadas no âmbito da doutrina apregoada por Javier Ervada. Certo? E assim é o realismo jurídico. Né? Assim acontece a concretização do direito pelos próprios tribunais, pelos próprios juízes, e isso pode atender a um padrão racional, né? Mas também antropológico, sociológico, né? E que nesses aspectos não é tão bem visto assim pelo normativismo de Kelsen ou pelo próprio positivismo em sua origem, certo? Alguma outra consideração? Bem compreendido? Bom, sim, professor. Agora a gente vai falar sobre as categorias, né? Isso, Aristóteles, que gostava de categorizar tudo, ele já fazia uma categorização, inclusive, da justiça, né? E aí a gente vai trazer aí, vários outros livros vão trazer mais ou menos essas modalidades. A gente vai apresentar para vocês aquilo que é mais comumente passado como as chamadas modalidades de justiça. Claro, essa é uma categorização para a gente compreender didaticamente as várias possibilidades de adoção de critérios na atribuição de justiça, né, na concretização da justiça. Mas isso não impede que vários critérios sejam concomitantemente utilizados no caso concreto, certo? No momento em que eu defino a pena a um determinado réu no processo penal, eu tenho vários critérios sendo aí estabelecidos, certo? Vamos falar primeiro da chamada justiça particular. A justiça particular tem essa denominação justamente porque ela tem como objeto um bem particular, um bem do particular, certo? E aí eu tenho nessa justiça particular uma bifurcação entre a chamada justiça comutativa, em que eu apenas obedeço a um critério de igualdade. Por exemplo, quando eu vou ali, vou aqui no McDonald's e compro um sanduíche. O preço do sanduíche é R$15, eu pago os R$15 e pego o sanduíche. Momento ruim para falar sobre comida, né? Eu não jantei ainda, mas enfim, vocês estão com a câmera desligada, podem ligar aí alguma bolacha, alguma coisa assim. Se eu der esse mesmo dinheiro para uma pessoa lá que não tem emprego, está dependendo, assim, está na miséria e não tem o que comer, eu dou esses mesmos R$15 para essa pessoa.
essa pessoa vai poder receber 7 McDonald's por esse mesmo valor, porque ele está mais necessitado, porque ele está com a fome maior do que a minha? Não. Não. Ou ele vai poder receber, pagar apenas R$7, porque a capacidade dele de contribuir para o enriquecimento dessa empresa é menor do que a minha? Tão pouco. Por que isso, pessoal? Porque nessa situação específica, que eu viso um bem particular, o critério é da igualdade. Tanto faz Silvio Santos comprar um McDonald's como eu comprar um McDonald's. As nossas discrepâncias econômicas não fazem qualquer diferença nessa atribuição do justo. Entende? Diferente disso é a justiça particular distributiva. A justiça particular distributiva, eu vou considerar, sim, um critério especificamente para distinguir essa atribuição do justo. E aí existe aquela máxima: vou tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na medida da sua desigualdade. Portanto, nessa situação, eu substituo a igualdade pela proporcionalidade, certo? Então, a atribuição nesse caso vai ser proporcional a um determinado critério. Entende? Alguém quer falar aqui? Seria equidade, professor? No caso? A equidade, ela é uma, assim, se a gente buscar em Aristóteles, a equidade, ela é um critério de justiça para corrigir o justo legal no caso concreto, né? A equidade é o que Aristóteles chamava de sentimento do justo no caso concreto. Então, é uma maneira de você tentar fazer uma correção, né, eventual, quando a lei, o nomos, né, não se mostrar adequada. Certo? Não é exatamente a mesma coisa. Entendi. Bem compreendido, Laura? Entendi. Professor, essa parte Oi. de equidade é o que apresenta, é uma característica do common law, né? Isso, exatamente. A gente viu lá a equity, exatamente, né? Que a gente vai observar a ideia de aplicação do justo numa determinada circunstância, num determinado caso, diante das suas várias circunstâncias peculiares. Perfeito. Agora, o que a gente vai ver na justiça particular distributiva, né, em que leva em consideração a proporcionalidade? A proporcionalidade ocorre em relação a quê? Exatamente a um critério que vai aparecer de maneira muito forte nessa modalidade de justiça, que é o critério mérito. Então, a proporção vai se dar justamente a partir do mérito. Ou, no caso, no seu sentido contrário, o demérito, né? Então, vamos supor, alguém que comete um crime e mata, vamos supor, uma pessoa que mata, que vai comete um assalto e mata 3 pessoas. E outra que comete um assalto nas mesmas circunstâncias e mata uma só pessoa. A pena, ela vai ser mais rigorosa, mais severa para aquele que matou 3. Por quê? Porque o seu demérito é maior. Por mais que se estabeleçam, por mais que se trate do mesmo crime, é um crime de latrocínio, né, um roubo seguido de morte, eu tenho penas diferentes porque os deméritos, né? Pois é, Bárbara, é a questão de matar 3 ou 1. Isso a gente vai discutir lá no... porque a gente ontem teve aula de filosofia que era justamente sobre matar uma pessoa ou 3, e foi uma discussão danada. Mas foi uma discussão relacionada àquele vídeo do trem? Isso, de Michael Sandel? Isso. Só que era com carro, na verdade era um carro, né? Ou ele deu vários exemplos. Pessoas, ou batia numa mureta e morria sozinho. Né? Pois é. Então vou botar outra coisa, né? Para vocês não ficarem muito impressionados com morte, né? Se eu vou ao banco e faço um roubo de
R$ 1.000, eu tenho uma pena diversa daquele que vai ao banco e subtrai R$ 500 mil. É o mesmo tipo penal, mas as consequências, a gravidade, obviamente, vai ser diversa. Entende? Então, eu posso fazer a adequação aí de acordo com o demérito. O áudio está cortando, é? Então, Para mim, não, professor. tranquilo? Pronto. Aí vocês vão me avisando aqui, certo? Pronto. Bem compreendida essa distinção? Maria está com a mão levantada aqui. Professor, é que eu fiquei com uma duvidazinha em Foi não, relação Maria. à equidade que Laura levantou e isso de proporcionalidade. Porque depois que ela comentou, eu fiquei pensando aqui. Se o common law é um sistema de justiça, aí no caso, ele fala justamente disso, de maleabilidade das penas. Aí eu fiquei pensando, não daria para relacionar a equidade com essa proporcionalidade, não? Mas veja, essa proporcionalidade acontece tanto no common law como no chamado civil law, né? Tanto no direito anglo-saxão como no direito do sistema europeu continental. Proporcionalidade, eu estou dando exemplo do caso do direito brasileiro, por exemplo, né? Então, por quê? Porque a própria lei define as circunstâncias que o juiz pode levar em consideração quando for aplicar a pena. Entende? É como se, tipo assim, fosse essa modalidade fosse uma coisa mais ampla e a questão da característica do common law fosse algo mais específico. Então, o que é aplicado na modalidade pode ser aplicado no common law, mas o inverso não seria verdade. A questão é que a equity, ela é muito mais, vamos dizer assim, muito mais abrangente no common law do que no nosso direito, porque a gente ainda depende muito das balizas legais. As leis definindo esses contornos, né? No common law, não. Há uma liberdade maior do magistrado em definir essas circunstâncias. Isso não quer dizer que ele não tenha que justificar a sua decisão, mas ele tem essa maior liberdade considerando as circunstâncias do caso concreto, né? Como aqueles vídeos que a gente passou lá em História do Direito. É o juiz que vai definir a multa que vai ser aplicada de acordo com a conversa que tem ali na hora da audiência. Entende? No caso do direito brasileiro, a gente não teria essa liberdade de dizer, não, eu vou dizer que o Estado só cobre R$ 20 de você. Eu não tenho essa liberdade toda. Mas no sistema do common law, eu já posso ter. Certo? Tá bom, obrigada, professor. Por nada. Algo mais? Alguém mais queria perguntar? Bom, aí a gente vai para um outro modelo de justiça, né? Outra modalidade que é justamente o da justiça geral. Vejo que na justiça particular, qual é o objeto que eu tenho como escopo? Justamente o bem particular. Se vocês observarem, eu estou falando de pena, e pena é um bem particular. A pena que vai ser infligida a alguém diz respeito ao meu bem particular que vai ser ferido, né? Minha liberdade ou o meu patrimônio, né? Ou então o meu bem particular numa relação de troca ou de compra e venda. Na justiça geral, eu já viso a outro bem, que é o bem comum, certo? Então, vejam, quando eu tenho, mais das vezes, na justiça particular, uma relação entre particulares, na justiça geral, eu tenho os membros da sociedade dando à sociedade. Então, eu, como indivíduo, dou à sociedade. E eu dou em que medida? Eu dou de acordo com a minha capacidade, com a minha possibilidade de contribuição. Certo? Então, vejam, quando eu digo, a gente está na época de imposto de renda, né? Então, é uma época muito, muito complicada, muito tensa, e aí a gente vê quem paga mais imposto de renda, em tese, porque existem outras possibilidades de você burlar o próprio sistema, né? Dentro da lei, burlar dentro da lei. Quem paga mais imposto de renda é quem recebe mais.
quem tem uma renda maior, né? Por que isso? Porque algumas pessoas recebem salário e elas não pagam nada de imposto de renda. Porque a sua capacidade contributiva é inferior à de outras pessoas que podem contribuir mais. Nesse caso, haveria diferença entre mim e Silvio Santos. Silvio Santos pode contribuir bem mais porque tem uma renda muito maior do que a que eu recebo mensalmente, né? E por essa razão, não é mais o critério simples da proporcionalidade a partir do mérito. Não é que Silvio Santos tenha maior demérito na forma dele se relacionar com o Estado fisco, mas ele tem uma maior capacidade. Não se trata mais de mérito, mas de capacidade. Nesse caso da Justiça Geral, também há uma certa proporcionalidade, pessoal. Só que não se trata mais de um escopo do bem particular, mas do bem comum. O indivíduo dando à sociedade, e não uma relação entre indivíduos. Entendem? Tranquilo até aqui? Professor, eu tenho uma pergunta. Foi não. Nesse caso específico, a gente poderia considerar o poder público, o Estado, como uma sociedade, então, por exemplo. Exatamente. Certo. Pronto, obrigado. Exatamente, Pedro. Eu falo na sociedade, mas é a instância pública, vamos dizer assim, né? A instância coletiva. Sim. Perfeito. Certo? Tranquilo? Bom, para concluir, a gente tem a modalidade da justiça social, ou justiça querida, né? Ou justiça tão referenciada, reverenciada nos programas políticos, nas campanhas eleitorais, em todos os manifestos, a gente luta pela justiça social de maneira tão efusiva, né? E às vezes tão difícil de se concretizar. Na justiça social, há uma inversão no papel vamos dizer assim, no vetor, né? Enquanto que na justiça, vocês observam aqui, na justiça geral, o indivíduo dá à sociedade, na justiça social, a sociedade dá ao indivíduo. Entende? De acordo com que critério? Com o critério do mérito, por exemplo, o governo vai estabelecer novamente, vai restabelecer o auxílio emergencial. Quem recebe o auxílio emergencial recebe porque faz jus àquele auxílio como mérito. É esse o critério? Que eu vejo várias pessoas, eu participei de vários flagrantes, né, de agosto para cá, do ano passado, de pessoas que compraram sua arma para cometer o roubo, que compraram a sua droga com o dinheiro do auxílio emergencial. Aí, nesse caso, é o mérito que está sendo considerado? Não, não é o mérito, é a necessidade. O auxílio emergencial é para fazer com que essas pessoas sejam minimamente assistidas pelo Estado para não morrerem de fome. Esse é o objetivo. Então, eu levo em consideração não a capacidade deles, não o mérito deles, mas a necessidade essencial. Entendem? E aí a gente vai ter esse outro critério que a gente observa dentro dessas modalidades de justiça. Alguém levantou a mão? Pedro? César também. Professor, no caso, por exemplo, do Bolsa Família, que vincula o recebimento do auxílio ao cumprimento de alguns requisitos. Certo. Assim, por mais que de um âmbito geral ele só vise a quem tem necessidade, de certa forma a pessoa precisa demonstrar algum mérito para receber aquilo. Perfeito, César. Muito boa pergunta e oportuna para mostrar que mesmo a gente tratando de forma separada, né, apartada esses critérios, esses critérios de justiça, há possibilidade de a gente mesclar num caso concreto, numa atribuição concreta, esses vários critérios. Muito bem colocado. Aí, professor, com licença, a minha pergunta, no caso, é parecida com a do César, porque eu, por exemplo, vejo que há tarefas, por exemplo, como da Controladoria Geral da União, para garantir que não haja fraude no sistema. Aí, isso seria, por exemplo, uma tentativa de mescla desses tipos, por exemplo, já.
É uma pergunta mesmo. Como assim? Quais os critérios que você acha que... Quais os critérios que incidem aí nessa situação que você colocou? Porque, por exemplo, como o César disse, você tem que atender a alguns critérios para receber, certo? Ou não? Sim. Aí, Sim, ainda sobre o auxílio emergencial. Aliás, isso, ainda sobre o Bolsa Família. por exemplo, entendeu? Aí existe uma fiscalização do Estado para justamente evitar fraudes, para que pessoas que não fazem, entre aspas, não fazem jus ao esse tipo Isso. de assistência do Estado tenha. Aí seria, no caso, uma mescla, né? Por exemplo, de... Exatamente. E a gente vê que é possível haver essa exigência. Tranquilo. Certo? Professor, João Bellini Oi, também André. havia levantado a mão. Acho que ele desceu por muito tempo. Pronto, João. Perdão, porque eu não tinha visto. Professor Aristóteles, você não toca muito na questão da justiça social, né? Qual que é o teórico que toca primeiramente nessa questão da justiça social? Eu não entendi a pergunta, João, que acho que cortou aqui para mim. Você Não, poderia repetir? certo. Eu gostaria de saber qual foi o primeiro teórico que tocou nessa questão da justiça social em vez da justiça distributiva. Qual foi o teórico, filósofo? Mas eu não vou saber responder essa pergunta. Assim no âmbito das abordagens, né, quem primeiro tocou na justiça social, mas eu posso verificar. Assim, intuitivamente, eu imagino que seja a partir do abandono do modelo do Estado liberal para a construção do Estado social que se preocupasse com esse aspecto, né? Porque antes a ideia de Estado era do laissez-faire, né? Ou seja, de incidência mínima nos assuntos particulares e, portanto, não haveria preocupação do Estado nesse sentido. O advento do Estado Social é que vai trazer essa preocupação como uma preocupação do próprio Estado. Então, seriam os teóricos do Estado Social. Mas eu posso verificar, assim, um específico que vai tratar desse tema da justiça social, certo? Acho que provavelmente Rousseau, né, professor? Como é, Fábio? Rousseau. Se bem que o Rousseau ainda está muito alinhado com o Estado liberal, né? Liberal. A gente vai imaginar aí uma preocupação mais veemente com essa missão do Estado no século XX, basicamente. Tranquilo, pessoal, em relação a essas modalidades? Exato, Eric. De alguma forma, a gente pode... a justiça geral em Aristóteles. Aristóteles vai falar de todas essas justiças, na verdade, né? Eu queria conversar com vocês sobre o vídeo de Michael Sandel, né? Que eu deixei lá no Cigarro. Vocês chegaram a ver? O que é que vocês acharam do vídeo? Deixa eu fazer só uma pequena propaganda. Aquele vídeo faz parte de todo o curso que Sandel, o professor Michael Sandel tem em Harvard sobre justiça, né? Ele lançou, inclusive, um livro recente, muito interessante, sobre uma temática também muito atual, que é justamente da tirania do mérito. Então, é uma forma de discutir essa meritocracia de que se fala tanto, né, e que deveria nortear as ações estatais, quando, a rigor, a gente vê que esse mérito é bem discutível, né? Mas esse curso especificamente vocês têm todo no YouTube. Quem quiser fazer o curso, pode fazer também, inclusive participando das suas atividades. E aí, deixa eu tentar me lembrar. É o site edx.org. No site edx.org, eu coloquei aqui no chat, vocês vão encontrar não apenas o curso do professor Michael Sandel, mas um
cursos de direito, de cibernética, do que vocês imaginarem, das maiores universidades do mundo. Tudo por meio, por videoconferência. Vocês já estão acostumados, eu fiz esse curso, professor Michael Sena, quando não era ainda moda, né? Bem antes da pandemia, não era moda o curso à distância. Mas eu recomendo, quem quiser, tem vários outros cursos, quem quiser também, ou sinto que não está cansado desse EAD, né? Improvisado, que é o que eu faço aqui para vocês, lá tem curso realmente com qualidade. O que é que chamou a atenção para vocês em relação às propostas do professor Michael Sanders nesse exemplo que ele deu naquela ocasião, né? Então, para quem não viu o vídeo, eu tenho um trem e eu estou como maquinista desse trem, desgovernado, não tenho a possibilidade de fazer cessar o movimento. E diante de mim eu tenho dois caminhos. Um caminho em que eu mato 5 pessoas e um outro caminho que eu mato apenas uma. Qual é o justo, qual é o certo a fazer? Você desviar para o que mata 5 ou para o que mata uma pessoa só? Vamos lá, vamos discutir. Que mata uma, que o dano é menor. Exatamente. Mata uma, Mata uma. dano é menor. Eu tenho um pequeno contraponto, não sei se... Ótimo. Diga aí, Pedro. Essa narrativa, ela, por exemplo, eu vi uma vez um jurista bem famoso, Lênin Streck, falou sobre isso. Ele disse assim, digamos que não é a situação do trem, mas é uma situação no hospital em que cada paciente tem 5 pacientes e cada um precisa de um órgão vital diferente, e você chega no hospital e os médicos dizem, você está inteirinho, bora matar você porque tem que salvar 5 pessoas. Aí não pode. Então, assim, eu acho que antes de analisar a situação de, eu estou no comando, eu vou escolher quem eu vou ceifar a vida, né? A gente sempre está no lugar de que decide, mas vamos de quem, por exemplo, você daria a vida para salvar 5 pessoas? Aí já é outra questão, né? Não sei se eu não sei se no vídeo ele traz esse exemplo, inclusive, do hospital. Porque no livro ele traz, né? Pronto. No vídeo ele traz exatamente essa situação, Pedro. Porque quando a gente vê a situação do trem, talvez pareça muito simples essa decisão, né? Eu vou matar 5 pessoas para salvar só uma, então é mais razoável matar uma só pessoa. Essa pessoa vai se sacrificar em nome de 5 vidas, não é verdade? Aí eu pergunto a vocês, isso ia ser tranquilo para a decisão de todo mundo? E aí eu faço um adendo, independentemente de quem seja essa pessoa? Vamos supor... O familiar do maquinista, eu acho que ele não vai querer passar por cima, mesmo sendo só uma pessoa. Exato. Vamos supor que seja o filho do maquinista, de um lado, e 5 pessoas desconhecidas de outro. Mas ele optaria pelos 5? Não, ele pensaria 2 vezes, mas nesse caso seria injusto, né? Passar por 5 pessoas para salvar só porque é seu filho. Continua sendo uma pessoa. Só muda o fato dele ser seu filho, mas as 5 pessoas são filhos de alguém, são pai de alguém, então... Mas veja, isso me lembra muito uma justificativa de uma pessoa que furou a fila na vacina, né? E ela disse o seguinte, ela vacinou a própria filha, porque que não estava em nenhum grupo de risco, não era idoso, não era da saúde, nem nada. Mas ela disse, olha, qualquer um faria a mesma coisa no meu lugar, porque eu estou fazendo isso pela minha filha, entende? Então, vejam que ela, em nenhuma medida, disse que estava tomando uma decisão injusta. Ela busca uma justificativa, que é a justificativa de salvar a própria filha. É um instinto natural da mãe. Né? Ou então, assim, você imagine que nesses 5, existissem 5 pessoas com mais de 80 anos e nesse outro de uma só pessoa tinha um jovem de 20.
você poderia imaginar que esses 5 já estavam mais perto da morte e, portanto, assim, não iriam fazer tanta diferença, quando naquela de uma só pessoa tinha uma vida inteira pela frente e, portanto, valeria a pena salvar a sua vida, né? Exato, Sueli. Muitos políticos fizeram isso. Exatamente. Estão fazendo, né? Estão fazendo isso diariamente. E aí, se fossem umas 5 pessoas ali, que eu não vou nem mencionar o nome, acho que muita gente iria passar o trem por essas 5 mesmo, viu? Mas, enfim, vamos fechar esse parêntese aqui para não ser processado, porque está havendo um policiamento também, até no que a gente está falando nas nossas aulas virtuais. Então, é uma situação muito difícil, mas isso revela o quê? A escolha que vai determinar o que é o justo é uma escolha do justo imanente, um justo que transparece independentemente de uma motivação pessoal, ou é um justo que apenas vê a consequência do meu ato, né? É um modelo de justiça consequencialista, ou um modelo que, por si só, se mantém, se justifica, se autoriza, né? Essa é a grande discussão que Michael Sandel propõe ao longo de todo o seu livro, ao longo de todo o seu curso, que eu desde já recomendo, para que a gente possa falar sobre o justo. Vocês vão ver, pessoal, em filosofia do direito, várias formulações de justiça, né? Talvez a mais, vamos dizer assim, a mais difundida no nosso mundo ocidental, como um teórico da teoria da justiça, seja a proposta por John Rawls, que também é um liberal, né? Que é um liberal que vai desenvolver sua teoria, mas com algumas ponderações, né? A teoria de John Rawls é bem interessante, porque assim, ela vai ser desenvolvida ao longo de 2 décadas, não é uma coisa que uma coisa complexa, mas que se funda sobre base muito compreensível, né? Ele vai dizer o seguinte, que a justiça, ela não ocorre de forma natural. Ele quer dizer o quê? Que não se pode falar na justiça natural, né? Então, quando eu vou nascer, quando uma pessoa nasce com alguma deficiência, é porque a natureza está se vingando dela? Ele diz que é o que ele chama de loteria natural. A justiça vai aparecer na forma como as instituições vão atuar para trazer a essa pessoa uma situação de conforto tal que seja equiparável aos demais tidos como normais. Entende? A justiça, portanto, não está na natureza, mas nas instituições. Certo? Isso vocês vão desenvolver mais adiante. Mas o que eu gostaria de chamar a atenção e até como conclusão dessa nossa discussão sobre justiça, é que é muito difícil atuar com justiça em todas as nossas decisões diuturnas, né? Mas, mesmo assim, jamais deixamos de ter a justiça como régua. Jamais deixamos de ter a justiça como ideal. E é por isso que a gente precisa estudar essa concretização do justo, para que a gente possa tomar decisões racionais, como esperadas pelo nosso papel social dentro de cada comunidade. Deixa eu só ver aqui o que acho que Maria colocou, que é uma discussão que nunca vou conseguir finalizar, porque o tempo todo me vejo criticando injustiças, ao mesmo tempo que alguns dos meus discursos também podem soar injustos para outras pessoas. Com certeza, Maria. Mas, mesmo assim, é como aquela imagem tão bonita, né, de Eduardo Galeano. Ele diz em relação à utopia como um horizonte que a gente vai perseguindo e entrando no mar e nunca é atingido, né? Mas aí a gente olha para trás e vê o caminho percorrido e se dá conta de que esse caminho, esse percurso, não foi em vão. Então, por mais que vocês vejam aquilo como inatingível,
o só esforço de perseguir esse ideal já vale a pena, certo? Isa colocou aqui, o mais tenso dessa discussão de quem vive ou quem morre é lembrar que nos hospitais isso é realidade. Eu vi hoje, inclusive, que já existe um protocolo para definir, diante da escassez de leitos, quem vai ou não ser entubado. É a escolha de Sofia, como vocês colocaram, né? Inclusive, a escolha de Sofia tem esse nome por causa de um filme sobre a barbárie nazista, em que uma mãe tem que escolher entre salvar a filha ou o filho. Imagine aí como é muito mais complicado do que vocês estão falando, né? Do extermínio no campo do campo de concentração. E ela vai carregar a dor dessa escolha para o resto da vida. Professor? Oi, não, Thalissa. Você me lembrou uma coisa que me deixou muito mal. Eu não li o livro ainda, mas eu sei a história. Que é de uma mãe, que ela era judia e tal, e ela foi para um campo de concentração. E tava ela, o marido, o filho e uma mulher idosa, né? Que eu acredito que era a mãe dela. Aí, quando chegava no campo de concentração, uns iam pro lado e os que eram inúteis, digamos assim, né? Eram logo levados para ser exterminados. Aí levaram a mãe dela, botaram ela, o filho dela e o marido dela numa fila e a mãe dela na outra. Quando ela viu aquelas pessoas, crianças, idosos, ela imaginou que não, essas pessoas serão salvas, né? Aí o filho dela foi, porque como o filho dela era mais velho, eles acharam que era útil. Aí ela chamou o guarda e fez, não, leve meu filho também, ele é uma criança, bote ele ali e tal. Aí levaram o menino para outra fila e 3 dias, ou foi um tempo depois, ela descobriu que, na verdade, aquela fila era de extermínio. Pois é. Então, mas, de todo modo, assim, ela visava o bem, pelo menos, né? Exatamente, é muito complicado. Não foi deliberada. Assim, claro que passou por uma ação dela, mas ela não é responsável pela consequência. Sim. Assim, mas para uma mãe, ela não vai compreender isso como natural, né? Deu azar, né? Obviamente, claro. Depois veja qual o nome do filme para a gente fazer a indicação. Viu, eu vou ver aqui, que eu esqueci agora, mas eu vou... Professor, Thalissa me fez lembrar, tem também um filme que eu também vou tentar lembrar o nome, que é de na verdade, é uma história que passa por a dificuldade da gravidez de uma mulher, né? E aí, na dificuldade da gestação, quando a criança nasce, ela nasce doente. Só que a mãe também adoeceu. Aí, no caso, como a mãe ela tá incapaz de falar, quem tem que tomar a decisão é o pai, no caso, né? Aí o homem ele fica na situação de ter que escolher entre a mulher, né, sua esposa, e o seu filho. E aí é um debate bem interessante, que eu lembro que quando eu assisti o filme, eu fiquei bem tensa, eu fiquei me colocando na situação, né? Não imaginaria como é que eu conseguiria sair disso, e nem imaginaria, tipo assim, vai que ele escolhe, não, vou escolher a minha mulher porque a gente pode ter outros filhos. Mas aí a mulher sai do coma e diz que não queria sobreviver, que queria que o filho tivesse sobrevivido. Aí você fica nesse embate e é complicado, né? Uma das situações do livro e do curso de Michael Sandler é uma outra que diz respeito que é o caso dos exploradores de cavernas, né? Que vocês acho que vocês já ouviram falar, John Fuller. 5 pessoas são isoladas do mundo, não tem comunicação, e aí elas sabem que as pessoas não vão conseguir atingi-las a tempo de que todos saiam vivos. E aí eles definem que uma dessas pessoas tem que ser sacrificada para servir de alimento para os outros 4. Olha que situação. Aí, no final das contas, essas 4 pessoas são processadas e vão ser julgadas pelo seu ato. Porque, afinal de contas, elas assassinaram a outra pessoa. Certo? Então, é uma discussão muito interessante. O caso dos exploradores de caverna. E veja, pessoal, tudo isso a gente está falando o que é o justo, o que é o correto, né? Como fazer a coisa certa. Oi, não, Adriano? Pronto, desculpa ter interrompido. Tem 2 indicações também bem bacanas. Uma é bem recente, que é a série que saiu em 2021 sobre
Tribus of Europa, Tribos da Europa, que fala Tô sobre... assistindo, mas não falo, não dê nenhum spoiler, não. Então eu vou falar uma cena bem inicial, em que eles acham, tipo um astronauta ou algo do tipo, e um atlanteano, como eles chamam, Isso. e eles ajudam esse atlanteano a sobreviver. E com isso, eles têm a sua própria tribo exterminada. Exato. Porque eles tentaram ajudar alguém. E outro ponto também, outra série bem bacana é The 100, Os 100, que já é mais antiga, que foi cancelada na sétima temporada. E na sexta temporada acontece algo bem bacana, tipo, bem pesado. Mas eles estão trancados dentro de é uma série bem futurista, eles estão trancados dentro de uma base que aguenta explosões e tal, guerra mundial. Aí lá eles precisam de alimentos, e os alimentos acabaram. Eles fazem como se fosse um ringue de luta, que quem perder serve de alimento para os outros. E os outros sabem que vão comer a pessoa que perdeu a luta. Pois é. Eu vou atrás dessa aí também, mas colocar aqui o Poço, né? Excepcional, para a gente verificar, refletir sobre a natureza humana, da falta de empatia, né? Maria estava colocando, poxa, eu me coloquei na situação dela. É aquilo que vocês revelaram, pessoal, na nossa última dinâmica, né, da aula passada. Eu acho que o ponto inicial de qualquer consideração sobre o justo é a possibilidade, é a sua disponibilidade de se colocar no lugar do outro. Por mais distante, diferente, hediondo que pareça ser aquele outro. Então, é preciso tentar compreender o que passou na cabeça daquela pessoa, né? As suas circunstâncias, a sua realidade, para que a gente possa julgá-la ou julgar o seu ato, né? Julgar o seu comportamento de maneira justa. Certo? Professor, aproveitando essa sua fala, outra indicação. Tem um filme na Netflix que eu acho que ele foi lançado em 2015 ou 2017, eu não lembro ao certo, que é Circle, né? Que ele trata essa questão de moral, ética, mas também a questão de você conviver em sociedade mesmo. E ele fala exatamente dessa sua última frase, de você julgar o outro, julgar a si mesmo, às vezes se colocar no lugar do outro, mas às vezes também apontar o dedo na cara do outro e falar, não, você está errado. Então, traz umas reflexões muito legais em relação a isso, sabe? É uma indicação aí. Vou anotando aí. É bom que já tá tudo gravado, a gente depois já está começando perto do final de semana e tal, então a gente já pode se animando aí em ver as séries e os filmes para nossas inspirações, né? Alguma outra questão, pessoal? Laura está dizendo que queria ter um final de semana, é mesmo, Laura? Todo dia é dia de semana, todo dia é segunda-feira, né? Nesse tempo doido de confinamento. Isso, é trabalho, é leitura, é resenha de livros, né? Mas, olha, se vir como alento, professor é do mesmo jeito, então, tamo junto. Professor? Oi, professor Ângelo, diga aí. Acho que João, não sei se foi um João também tem levantado a mão, mas só para eu também tenha levantado, só trazendo também um complemento a isso, foi o João Gabriel que levantou a mão. Em Amartya Sen, que também vai ser um autor que vai trabalhar com teorias da justiça, né, e vem logo na esteira seguindo Rawls, ele traz ele traz duas parábolas no livro dele, onde ele vai trabalhar justamente essa questão das diferentes concepções de justiça que, digamos, possam existir. E é bem simples, assim, só para relatar para o pessoal refletir, assim, como se eu chegasse aqui para o pessoal da turma e falasse, eu tenho uma flauta de tocar, uma flauta madeira, e eu preciso entregar ela para 3 crianças. 3 crianças vêm me pedir, tipo, Laura, César e Maria. Então, os 3 chegam assim para mim, para pedir a flauta. E aí vamos dizer que a primeira criança que chega é César. César disse, Ângelo, eu queria que você me desse a flauta, porque das 3 crianças aqui presentes, eu sou a mais pobre. Então, eu não tenho nenhum brinquedo e a flauta seria o meu primeiro brinquedo. E eu pondero, ok, César. Aí César sai, vem Laura. Aí Laura diz, Ângelo, eu reconheço que César dos 3 é o mais pobre, mas eu, Laura, sou a única das 3 crianças que sei tocar essa flauta.
Então, não faz sentido você dar a flauta para César, porque apesar de ser o primeiro e único brinquedo dele, ele vai ficar soprando e não vai sair som nenhum. E aí eu fico pensando, putz, eu pude entregar então para Laura. Aí Laura vai embora e vem Maria. Aí Maria diz, Ângelo, eu reconheço que César dos três é o mais pobre, eu reconheço que Laura é a única que sabe tocar, mas eu, Maria, fui na floresta, derrubei a árvore, peguei a madeira, lixei, invernizei, eu que fiz essa flauta. Então, dos três, eu que mereço, porque eu fui a pessoa que fiz essa flauta. E aí, a pergunta que a Amartya Sen lança é, então, tipo, para quem seria justo entregar essa flauta? Seria entregar a flauta para César? Seria entregar a flauta para Laura? Ou seria entregar a flauta para Maria? E aí ele diz, olha, não é que exista, então, uma resposta certa. Somente um justo nesse caso. As pessoas que têm dentro de si, né, uma concepção mais forte de justiça social, por exemplo, elas entregariam a César. As pessoas que, por outro lado, partem de uma perspectiva mais utilitarista, né, uma concepção de justiça mais utilitarista, entregariam a Laura. E já as pessoas que têm um pensamento mais pragmático, ou até mesmo um pensamento talvez um pouco mais libertário, entregariam para aquela pessoa que, de fato, despendeu tempo e energia para fazer essa flauta, ou seja, entregariam essa flauta para Maria. Né? Então, é só assim. E aí, depois, lá na frente, ele traz outra parábola, que é a de Annapurna. Eu depois até mando, se você quiser mandar para o pessoal, que vai envolver mais questões de saúde, entendeu? Vai precisar contratar uma pessoa, etc. Mas, enfim, ele vai trazendo várias reflexões nesse sentido, quando ele vai trabalhando justiça, dentro dessa perspectiva de que, obviamente, a gente tem um senso de justiça dentro da gente, né? A gente persegue esse senso de justiça, ou boa parte das pessoas o fazem, mas que dentro desse nosso senso de justiça existem determinados valores que podem fazer com que a gente pense justiça um pouco diferente do que outras pessoas pensam. Obviamente existem valores guias, né? A utilidade, a justiça social, mas existem valores guias que, portanto, né, assim, quando a gente reúne todos eles, a gente tem o que seria uma ideia, né, de justiça, no final das contas. Eu nem sei se é o nome da obra, né, uma das obras que ele escreveu. Exatamente, a ideia de justiça, eu acho, né? Que, eu adoro as parábolas, as historinhas que geralmente estão lá no início de cada capítulo de Amartya Sen, né? Ele traz muito também desenvolvimento como liberdade. Eu acho fantástico, assim, a maneira de você... é tipo aquela historinha que eu trouxe lá do Porco Filósofo em aulas anteriores. É uma historinha que faz você pensar, meu Deus, qual a resposta correta? E aí, pessoal, diante dessas circunstâncias, por exemplo, vocês têm uma resposta correta para essa provocação? Professor, já desvendaram aqui um pouquinho, já me tiraram da reta, entendeu? Fica entre Laura e César, porque de onde sai uma flauta, sai duas, então eu faço outra e tá tudo certo. Mas se quiserem, eu faço 3 e entrego para cada um e todo mundo sai ganhando. Eu acho que a gente deveria escravizar a Maria. Aí Maria vai fazer flauta para todas as crianças necessitadas e que saibam tocar flauta. E pronto, resolve o problema. Professor? Pois não, Thalissa? Rapidinho, o nome do livro é Os Fornos de Hitler. Eu achei agora. Deve ser daqueles livros que a gente chora do início ao fim, né? Pronto, professor. Agora tem o João Gabriel, acho também, que estava na... Sim, João. Pois não, João. Boa noite, professor. Boa noite. Era uma fala mais sobre a aula que o senhor colocou, né, do professor Michael Sandel, mas e aí que casa muito bem com o que o professor Ângelo falou, porque o que eu percebi é que o professor, ele se preocupa mais, assim, com os questionamentos do que realmente com as respostas, né, porque aqui, como o senhor estava apresentando, existe uma conceituação acerca de justiça geral, a justiça distributiva, a justiça comutativa, mas aí ele parte desse princípio do nosso próprio questionamento do que a gente compreende como justiça e como isso define a nossa realidade, né? E aí eu não sei se há uma fala dele no final, eu já não me recordo mais, mas esse modo de você entender o que seria o justo traz para você sempre uma inquietude moral, né? Porque ali, quando você vai assistindo a aula que o senhor postou, você fica, meu Deus, não, então, você fica procurando uma resposta, uma resolução para aquilo que ele está falando. Só que não é isso que ele quer passar.
Ele quer passar esse questionamento para que a gente entenda, assim, de maneira geral, qual é o conceito que a gente traz de justo para a nossa realidade. Perfeito, pessoal. Perfeito, João. Isso acho que só demonstra, né? Estou fazendo um teste aqui para ver, já que a gente não pode ir à praia, né? E aproveitando Poxa, aqui. professor, queria estar assim. Não faz inveja. Já que a gente não pode ir à praia, a gente, assim, tá? Imagine que vocês, quando forem assistir novamente, se alguém tiver interesse, né? Pedro colocou, seria de chamar de... Como foi, Pedro? Deixa eu ver aqui. Os seus poderes de justiça, né? A gente já falou na aula passada, inclusive, que é por essas razões que... Uma dessas razões... é por isso que a gente imagina ou entende justiça como um termo equívoco, né? Porque a gente imagina que o Poder Judiciário realize a justiça. Mas aí tem uma situação, também uma justificativa histórica, né, para isso. Mas, dentro do que João colocou, eu acho muito pertinente essa preocupação de se firmar nas perguntas. Isso mostra, pessoal, que se a gente também desconsiderar as perguntas, ou está em estado, ou se colocar em estado permanente de reflexão sobre os nossos atos, a gente perde o poder, o senhorio das nossas próprias decisões. Então, se a gente abrir mão desses questionamentos, e por isso que eu faço questão de frisar desde o primeiro dia de aula, que um dos nossos objetivos da disciplina é justamente instigar em vocês um espírito crítico, um sentimento de irresignação, inclusive das coisas que estão colocadas como verdadeiras, claro, com responsabilidade, não é dizer, não, eu não acredito que a Terra tenha tal formato e porque eu não acredito e pronto, né? Mas você refutar e procurar respostas àqueles seus questionamentos, isso enriquece a tomada de decisões, né? Eu vou dar um exemplo prático para vocês. Eu, vez por outra, substituo na promotoria de tráfico de entorpecentes aqui em Natal, e é muito sintomático. Quando a gente... É quase uma formulazinha. Se eu tenho alguém que é pego com balança de precisão, dinheiro fracionado, né? Vamos dizer, saco de din-din, a tendência natural é de você enquadrar aquelas pessoas como traficantes. Mas e se a balança de precisão ela é utilizada porque eu trabalho com ouro, vendendo ouro? E se realmente eu faço din-din mesmo para vender e complementar minha renda? E se eu tenho dinheiro fracionado porque eu trabalho vendendo confeito? Né? Então, assim, eu preciso sempre sair da minha zona de conforto de convicções para me colocar diante das possibilidades de abertura cognitiva. O se colocar no lugar do outro, sempre estar aberto a esse diálogo. Muitos dos problemas que a gente enfrenta hoje no país, pessoal, é porque a gente tem perdido a nossa capacidade de diálogo. Eu só escuto o que um igual me fala. Eu só escuto aquilo que eu gostaria de falar. E aí eu não tenho o diálogo estabelecido. Eu não reconheço erros que eu possa cometer. Eu não reconheço acertos daqueles que os meus opositores podem realizar. E aí, com a falta de diálogo, a gente não tem como instaurar uma sociedade justa, né? Exatamente, Kalina. A gente não consegue ampliar os horizontes, certo? Ângelo e João levantaram a mão. Laura está colocando aqui. Eu já tinha falado, professor. Estou só beleza aqui. E João? Eu me lembrei com a indagação de Pedro Godoy sobre o termo justiça, que existia um professor
que ele lá nos Estados Unidos, professor universitário, não me lembro o nome dele, pois toda a obra dele é em inglês, que ele fala a respeito de um problema essencial no poder judiciário hoje em dia, que é, teoricamente, é um poder independente do restante do Estado, porém, os juízes em vários, praticamente nos países ocidentais, recebem dinheiro que vem justamente do governo, que o próprio governo adquire através de impostos. E esse professor, ele meio que questiona isso, parte de uma abordagem mais de questionar mesmo as premissas do sistema judiciário, questionando como é que esse juiz tem, teoricamente, se a gente for analisar, total independência para julgar as causas. É um questionamento interessante. Talvez até o próprio fato de o Estado pagar seja uma maneira de impedir que as pessoas paguem esse juiz, né? Seria uma maneira de garantir justamente essa imparcialidade. Mas há muita coisa a ser discutida, né? Dentro das garantias que são colocadas à disposição dos operadores do direito. Pessoal, alguma outra dúvida sobre justiça, sobre os vídeos e os textos, sobre as discussões de hoje? Tranquilo? Se vocês tiverem se surgir alguma questão sobre os seminários, pode mandar a mensagem, pode abrir o fórum lá no SIGA-A, certo? Eu vou interromper aqui a gravação, né? Professor?